O bilionário olhou a lancheira vazia da menina. Silêncio tomou conta do lugar, e quando decidiu agir, todos se viraram para olhar, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Mãe, lembra daquele dia que você me disse que os anjos não têm asas, mas têm olhos que enxergam quem precisa de ajuda? Júlia perguntou, seus dedos pequenos brincando com a lancheira rosa vazia sobre a mesa do canto do restaurante. Mariana sentiu o coração apertar. Aquela lancheira vazia pesava mais que o mundo em seus ombros. Há 3 noites seguidas, abria a geladeira quase vazia do pequeno apartamento nos fundos do Jabaquara e improvisava com o pouco que restava. O aluguel atrasado, a conta de luz com aviso de corte e o material escolar que precisava comprar até o fim da semana formavam uma equação impossível de resolver com seu salário de garçonete. Lembro sim, filha, respondeu, ajeitando a gravata borboleta do uniforme impecavelmente passado. Mesmo nas piores crises, nunca deixou de manter a aparência. Era seu escudo no Fazano, um dos restaurantes mais elegantes dos Jardins, onde trabalhava há quase 5 anos. Júlia baixou os olhos para o caderno de matemática. Será que hoje um anjo vai me ver? Mariana engoliu o nó que se formou em sua garganta. Em seus 8 anos de vida, Júlia já havia aprendido mais sobre adversidade do que muitos adultos. Jamais reclamava quando o jantar era apenas pão com manteiga, ou quando precisava ficar sozinha enquanto Mariana fazia horas extras. Os anjos têm seu próprio tempo, meu amor, respondeu, acariciando os cabelos castanhos da filha. Mas prometo que hoje à noite vamos fazer aquele macarrão que você gosta. Não mencionou que seria macarrão sem molho, ou que seria a última massa do pacote. Algumas verdades eram pesadas demais para compartilhar. Tudo bem se não tiver molho, mãe, disse Júlia, como se lesse seus pensamentos. Eu gosto de qualquer jeito. Mariana sentiu os olhos arderem. Sua filha não deveria ser tão compreensiva, não deveria entender tão bem as dificuldades, não deveria olhar para uma lancheira vazia e simplesmente aceitar. A lembrança da véspera do aniversário de Júlia, 3 meses atrás, atravessou sua mente como uma lâmina afiada. Tinha passado em frente à loja de brinquedos na Avenida Paulista, a caminho do segundo emprego como faxineira em um escritório. A boneca de cabelos ruivos que Júlia tanto desejava estava lá, com seu vestido azul e olhos que piscavam. Custava quase metade de seu salário mensal no restaurante. Lembrava-se de ter ficado parada por quase 10 minutos na frente da vitrine, as lágrimas escorrendo silenciosamente enquanto imaginava o rosto da filha ao abrir um presente que nunca poderia dar. Mariana, a voz do gerente a trouxe de volta ao presente. Mesa 5, por favor. São executivos importantes. O dono daquela construtora, Fernando Mendes, está lá. Sim, senhor, respondeu automaticamente, secando discretamente o canto dos olhos. E... Mariana, acrescentou ele baixando a voz, sei que foi uma emergência hoje, mas tente manter sua filha ainda mais discreta. Esses clientes gastam o valor do seu salário mensal em uma refeição. Ela assentiu, a humilhação queimando em seu peito. Júlia, preciso trabalhar agora. Continue com a lição, está bem? E tente não chamar atenção, sussurrou para a filha, que concordou imediatamente. Compôs o rosto em uma máscara de serenidade profissional enquanto se aproximava da mesa 5. Um grupo de homens de terno, todos com aquele ar característico de quem nunca precisou verificar o saldo bancário antes de fazer uma compra. Concentrou-se em memorizar os pedidos, nas taças que precisavam ser reabastecidas, nas migalhas que deveriam ser removidas entre os pratos. Não permitiu que seus olhos vagassem para Júlia, embora cada fibra de seu ser desejasse correr até a filha, abraçá-la e levá-la para longe dali. O que o chefe recomenda hoje? Perguntou um dos homens, o mais jovem do grupo. O carpaccio de wagyu como entrada e o robalo com crosta de ervas como prato principal estão excepcionais, senhor, respondeu mecanicamente. Foi quando notou que o homem a observava de uma maneira diferente.
Não era o olhar de flerte ao qual já estava acostumada, nem o de desdém que alguns clientes reservavam aos funcionários. Era algo mais complexo, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça. Ele tinha olhos castanho escuros, intensos, sob sobrancelhas bem delineadas. O cabelo negro, meticulosamente penteado para trás, começava a mostrar fios grisalhos nas têmporas, o que, contraditoriamente, só realçava sua aparência imponente. "Ótimo! Seguirei sua recomendação", respondeu ele, entregando o cardápio. Seus dedos roçaram os dela por um breve momento e Mariana sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha. "Excelente escolha, senhor", ela falou, recompondo-se rapidamente e afastando-se em direção à cozinha. Enquanto passava os pedidos ao chefe, seus olhos buscaram Júlia novamente. A menina tinha fechado a lancheira vazia e agora estava completamente absorta no dever de matemática, a ponta da língua aparecendo no canto da boca em sinal de concentração extrema, um hábito que tinha desde pequena. Mariana sentiu o peito inchar de orgulho e dor simultaneamente. Como podia uma criança ser tão boa, tão resiliente? A memória do nascimento de Júlia invadiu seus pensamentos enquanto organizava a bandeja com entradas. O quarto de hospital quase vazio, sem flores, sem balões, sem um pai ansioso no corredor. Apenas ela e a enfermeira que, compadecida, ficou além de seu turno para que Mariana não desse à luz sozinha. Rafael, o pai de Júlia, havia desaparecido assim que soube da gravidez. "Nem tenho como saber se é meu mesmo", foram suas últimas palavras antes de bloqueá-la em todas as redes sociais. Carregando a pesada bandeja de prata, Mariana voltou ao salão. Enquanto servia os pratos, percebeu que o homem, Fernando, segundo o gerente, não participava ativamente da conversa. Seus olhos constantemente desviavam para o canto onde Júlia estava sentada. Um medo gelado começou a se formar no estômago de Mariana. Será que ele se incomodava com a presença de uma criança? Será que reclamaria com a gerência? Não podia perder esse emprego. Era o único com carteira assinada, o único que garantia o plano de saúde básico para Júlia. "Com licença", Fernando chamou quando ela passou para verificar se precisavam de mais vinho. "Sim, senhor", respondeu, mantendo o tom profissional apesar do coração acelerado. "Aquela menina", ele indicou Júlia com um movimento discreto de cabeça. "É sua filha?" Mariana sentiu o sangue gelar. "Sim, senhor. Peço desculpas. A escola liberou mais cedo hoje e a babá cancelou de última hora. Prometo que ela não incomodará." Fernando continuou a observá-la com aquela expressão enigmática. Então, para surpresa de Mariana, um sorriso suave apareceu em seus lábios. "Ela parece estar com fome", comentou, não como uma acusação, mas como uma constatação. Mariana sentiu o rosto queimar. Era humilhante que um estranho percebesse algo que ela se esforçava tanto para esconder, sua incapacidade de alimentar adequadamente a própria filha. Ela vai jantar quando chegarmos em casa", respondeu, a voz traindo seu nervosismo. Fernando assentiu lentamente, seus olhos nunca deixando os dela. "Entendo." Havia algo naquele "entendo", uma compreensão que ia além das palavras, como se ele realmente soubesse o que era olhar para uma lancheira vazia e sentir o peso do mundo sobre os ombros. "Os senhores desejam mais alguma coisa?", perguntou Mariana, desesperada para encerrar aquela conversa. "Por enquanto, estamos bem. Obrigado." Quando se afastou, Mariana sentiu as pernas tremerem. Algo naquele homem a desconcertava profundamente. Não de maneira negativa, mas como se ele pudesse ver através das camadas de dignidade que ela lutava para manter. No canto, Júlia levantou os olhos de seu caderno e sorriu para a mãe. Aquele sorriso puro que fazia tudo valer a pena. Mariana sorriu de volta, enviando um beijo discreto pelo ar. Seu tesouro, sua razão de viver, a única coisa verdadeiramente boa que já tinha feito na vida.
Naquele momento não percebeu que Fernando observava toda a interação, seus olhos escuros revelando uma emoção que ninguém na mesa de negócios jamais tinha visto nele antes. A casa está impecável como sempre, comentou Sérgio Tanaka, o investidor japonês, enquanto todos apreciavam a sobremesa. Você já conhecia este restaurante, Fernando? Sim, respondeu ele, voltando sua atenção à mesa. Venho aqui há anos. Enquanto os homens discutiam os próximos passos do negócio multimilionário que planejavam, Fernando não conseguia tirar os olhos da garçonete e sua filha. Havia algo nelas que o transportava para um passado que há muito tentava esquecer. Um passado de privações, de vergonha, de uma mãe lutando sozinha para criar um filho. Mariana se movia pelo restaurante com graça e eficiência, a máscara profissional firmemente no lugar. Mas Fernando conseguia ver além. A preocupação nos cantos dos olhos, a tensão nos ombros, a maneira como ela ocasionalmente olhava para a filha como se pedisse perdão. Fernando ajustou o relógio de pulso, um gesto automático que repetia sempre que uma decisão importante se aproximava. A reunião com os investidores caminhava para o fechamento do negócio. 10 torres comerciais no valor de quase 2 bilhões de reais. Seus sócios já comemoravam discretamente, trocando olhares de satisfação. Mas seus pensamentos estavam distantes dos números projetados nas planilhas. A cada minuto, seu olhar buscava a garçonete, Mariana, como indicava seu crachá, e a pequena menina do uniforme azul marinho. A imagem da lancheira vazia atormentava sua mente como um eco distante de sua própria infância, em uma casa de 3 cômodos, na periferia de Juiz de Fora. Podemos considerar o acordo fechado, então? Perguntou Carlos Drummond, seu sócio majoritário, trazendo-o de volta à realidade. Sim, com certeza, respondeu Fernando mecanicamente, estendendo a mão para selar o negócio com um aperto firme. Enquanto os outros homens conversavam animadamente sobre os próximos passos, Fernando sentiu uma agitação incomum. Ele, que sempre mantinha o controle absoluto de suas emoções em qualquer situação, agora se sentia inexplicavelmente conectado ao drama silencioso que se desenrolava no canto do salão. Com licença, preciso fazer uma ligação, disse, afastando-se da mesa. Em vez de sacar o celular, caminhou em direção ao maitre que supervisionava o salão. Aquela criança, começou indicando discretamente Júlia com os olhos. Parece estar com fome. O maitre franziu o senho, claramente desconfortável. Peço desculpas por qualquer incômodo, Sr. Mendes. Falarei com a mãe para que a retire imediatamente. Não, Fernando interrompeu com firmeza. Não é um incômodo. Gostaria que o chefe preparasse algo para ela. O melhor prato infantil que tiverem. O homem o encarou surpreso. Claro, Sr. Mendes. Providenciarei imediatamente. E... continuou Fernando baixando a voz. Não mencione que fui eu quem pediu. Diga apenas que é cortesia da casa. Quando voltou à mesa, Fernando sentia-se estranhamente leve, como se aquele pequeno gesto tivesse desatado um nó que carregava há décadas. Observou de soslaio quando o chefe pessoalmente levou um prato colorido e bem elaborado à menina. Os olhos dela se arregalaram em surpresa e deleite. Mariana, que passava perto naquele momento carregando uma bandeja, parou abruptamente, confusa. O chefe sussurrou algo para ela, provavelmente explicando sobre a cortesia da casa. Fernando viu o rosto de Mariana corar intensamente. Ela procurou pelo salão, como se tentasse identificar quem teria sido responsável pelo gesto. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram. Fernando sentiu algo que não experimentava há anos. Aquela sensação quase esquecida de conexão genuína com outro ser humano. Desviou os olhos rapidamente, voltando à conversa sobre percentuais e projeções, mas a sensação persistiu, aquecendo-o por dentro. Quando a reunião finalmente terminou, já passava das 3 da tarde. Os investidores e seus sócios se despediram, combinando de formalizar o acordo no escritório na manhã seguinte. Fernando, contrariando seu hábito de sempre ser o primeiro a sair, permaneceu. Pediu um café, prolongando sua estada sem entender exatamente por quê.
Observou quando Júlia, já tendo terminado sua refeição, voltava aos deveres escolares com novo ânimo. A postura da menina havia mudado completamente. Agora tinha energia, seus olhos brilhavam e, ocasionalmente, sorria para a mãe quando esta passava para verificar como ela estava. O restaurante começou a esvaziar. O período entre o almoço e o jantar era sempre mais calmo. Mariana agora reorganizava as mesas, trocando toalhas e ajeitando talheres para o serviço da noite. Sua eficiência era notável. Movimentos precisos, sem esforço desperdiçado. Mais alguma coisa, senhor? Perguntou ela, quando se aproximou para recolher a xícara de café. Fernando sentiu um inexplicável nervosismo. Ele, que negociava bilhões sem hesitar, agora buscava palavras diante de uma garçonete. Sua filha parece gostar de matemática, comentou, indicando os cadernos da menina com um gesto. O rosto de Mariana se iluminou imediatamente. Júlia é brilhante com números. A professora diz que nunca viu nada igual. Está sempre 2 capítulos à frente da turma. O orgulho em sua voz era palpável, genuíno. Fernando lembrou-se de sua própria mãe, falando sobre ele para as vizinhas com o mesmo brilho nos olhos, mesmo quando não tinham o suficiente para comer. Matemática também sempre foi meu forte, respondeu, surpreso por compartilhar algo pessoal com uma estranha. Houve um momento de silêncio, não desconfortável, mas carregado de algo indefinível. Obrigada, disse Mariana, finalmente baixando a voz, pelo almoço de Júlia. O chefe disse que foi cortesia da casa, mas não sei do que está falando. Fernando interrompeu suavemente, um pequeno sorriso nos lábios. Mariana assentiu, compreendendo o jogo. De qualquer forma, alguém fez uma menina muito feliz hoje. Ela lembra muito você, observou Fernando. Tem o mesmo brilho. As palavras saíram antes que pudesse contê-las, mais pessoais do que pretendia. Viu Mariana corar novamente, um rubor suave que começava no pescoço e subia até as bochechas. Ela é muito melhor do que eu, respondeu com simplicidade. Mais forte, mais inteligente. Tenho certeza de que ela diria o mesmo sobre você. Os olhos de Mariana encontraram os dele novamente, desta vez demorando-se um pouco mais. Fernando percebeu tons de verde e dourado naquele castanho que antes parecera comum. Havia um universo inteiro nos olhos dela. Histórias não contadas, lutas silenciosas, uma força que ele raramente encontrava em seu círculo social de pessoas nascidas em berço de ouro. O momento foi interrompido quando Júlia se aproximou timidamente, segurando seu caderno. Mãe, não consigo resolver esse problema, disse ela, mostrando uma página repleta de números. Fernando não pôde deixar de olhar. Era uma equação de 2º grau, algo que crianças normalmente só aprendem no ensino médio. Isso parece avançado para a sua idade, comentou ele, genuinamente impressionado. Júlia o olhou pela primeira vez, seus grandes olhos castanhos, idênticos aos da mãe, avaliando-o com uma seriedade surpreendente para uma criança. A professora me dá exercícios extras porque termino rápido, explicou ela com simplicidade, como se fosse perfeitamente normal uma criança de 8 anos fazer álgebra avançada. Júlia, advertiu Mariana suavemente, não devemos incomodar os clientes. Não é incômodo algum, garantiu Fernando. Então, dirigindo-se à menina, posso dar uma olhada? Júlia hesitou, olhando para a mãe em busca de aprovação. Mariana pareceu dividida por um momento, mas assentiu levemente. Este tipo de equação tem uma fórmula especial, explicou Fernando, tirando uma caneta do bolso interno do paletó. Em uma área vazia da página, escreveu a fórmula de Bhaskara com letra clara e precisa. Veja, você substitui estes valores aqui. Júlia observava com intensidade absoluta, absorvendo cada palavra. Não precisou de explicações repetidas. Bastou uma demonstração e ela imediatamente compreendeu o conceito. Então o X pode ter 2 valores diferentes?
Perguntou, seus olhos brilhando com o prazer da descoberta. Exatamente, confirmou Fernando, sentindo uma satisfação que nenhum fechamento de negócio jamais lhe proporcionara. Mariana os observava, uma expressão complexa no rosto, gratidão, surpresa e algo mais que Fernando não conseguiu decifrar. Você é professor? Perguntou Júlia inocentemente. Fernando riu, um som raro e genuíno que surpreendeu até a ele mesmo. Não, apenas gosto muito de matemática como você. Ele é um homem muito importante, Júlia, explicou Mariana, parecendo constrangida. Vamos agradecer a ajuda e deixá-lo em paz. Importante como? Insistiu a menina com a curiosidade natural das crianças. Fernando sentiu-se desconfortável pela primeira vez. Como explicar seu mundo de arranha-céus, fusões corporativas e contas offshore para uma criança que ficava feliz com um simples almoço? Apenas trabalho com números grandes, respondeu finalmente. Como os números de Fibonacci? Perguntou Júlia, deixando-o momentaneamente sem palavras. Você conhece a sequência de Fibonacci? Perguntou incrédulo. É minha favorita, respondeu ela com um sorriso que revelava a falta de um dente da frente. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Fernando olhou para Mariana, que deu de ombros com um sorriso tímido. Ela encontrou um livro sobre matemática na biblioteca da escola e não parou mais. Às vezes, não entendo metade do que ela fala sobre números. Algo se moveu dentro de Fernando. Uma lembrança de si mesmo aos 10 anos, fascinado por um livro de matemática financeira encontrado em um sebo, sonhando com um futuro onde nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Preciso ir, disse ele abruptamente, consultando o relógio. Tenho uma reunião em meia hora. Era mentira. Não tinha compromissos para o resto da tarde, um luxo raro que planejava aproveitar com uma visita à academia e talvez uma hora de leitura, pequenos prazeres que raramente se permitia. Deixou uma gorjeta generosa, mas não exagerada, para não ofender, e levantou-se. Foi um prazer conhecê-la, Júlia, disse, estendendo formalmente a mão para a menina, que a apertou com seriedade cômica. Continue com a matemática. É um caminho para muitos lugares bons. Então, virando-se para Mariana, e obrigado pelo excelente atendimento. Seus olhos se encontraram novamente, e Fernando sentiu aquela mesma conexão inexplicável, como se ambos compartilhassem um segredo que ninguém mais conhecia. Volte sempre, respondeu ela com a frase padrão do estabelecimento, mas havia algo em sua voz que ia além da cortesia profissional. Fernando assentiu e caminhou para a saída, consciente de que algo havia mudado dentro dele nas últimas horas. Um pensamento persistia em sua mente, enquanto entrava em seu Mercedes-Benz. Amanhã voltaria para almoçar novamente. A chuva de outono caía mansamente sobre São Paulo, quando Mariana despertou, 15 minutos antes do despertador tocar. Era seu ritual involuntário. Acordar antes do alarme, como se seu corpo se recusasse a desperdiçar até mesmo esses minutos preciosos. O apartamento de um quarto no Jabaquara, com paredes descascando e uma infiltração persistente no canto da cozinha, estava silencioso, exceto pelo suave ressonar de Júlia na cama ao lado. Mariana permitiu-se um momento raro de contemplação. Observou o rosto adormecido da filha. Os cílios longos repousando sobre as bochechas ainda redondas de criança, a expressão de paz absoluta que só existe durante o sono. Havia momentos como este em que a beleza de ter Júlia em sua vida superava todo o resto, as contas, o cansaço, as humilhações diárias. Levantou-se silenciosamente e caminhou até a pequena cozinha. Abriu a geladeira, cuja luz amarelada revelou prateleiras quase vazias, um pacote de pão de forma, meio litro de leite, um pedaço de queijo branco já com pontos de mofo que teria que cortar. O pagamento só viria na próxima semana e o dinheiro guardado era suficiente apenas para o aluguel. Hoje dá para improvisar, murmurou para si mesma, retirando o queijo e o pão. Com um suspiro, olhou para a mesa da cozinha, onde a lancheira rosa de Júlia descansava.
A mesma lancheira que, ontem, havia estado vazia no restaurante. O homem de terno elegante e olhar intenso invadiu seus pensamentos sem permissão. Fernando Mendes. Conhecia seu nome mesmo antes de ontem. Ele era uma figura frequente nas revistas de negócios que folheava enquanto esperava o ônibus, e seu rosto, às vezes, aparecia em propagandas de empreendimentos de luxo espalhadas pela cidade. Um dos homens mais ricos do país, diziam. E ainda assim, havia algo nele que não combinava com a imagem de magnata insensível. A maneira como olhou para Júlia, como falou sobre matemática, como fingiu não ter ordenado o almoço para sua filha. "Por que estou pensando nisso?", murmurou, sacudindo a cabeça como se pudesse afastar fisicamente os pensamentos. Homens como Fernando Mendes não faziam parte de seu mundo. Eram como personagens de filmes que se assistia, mas nunca se conhecia. "Mãe!", a voz sonolenta de Júlia veio do quarto. "Você está falando sozinha de novo?" Mariana sorriu apesar de tudo. "Só organizando o dia, meu bem. Venha tomar café." Júlia apareceu, ainda de pijama, os cabelos castanhos desgrenhados, formando uma auréola selvagem ao redor do rosto. "Vamos voltar àquele restaurante hoje?" O coração de Mariana apertou. "Sim, filha. Mas hoje você vai ficar na escola até o fim, lembra? Dona Célia vai buscá-la e ficar com você até eu chegar." Dona Célia, a vizinha de 70 anos que cuidava de Júlia ocasionalmente, cobrava menos que as babás profissionais, mas ainda era um gasto que pesava no orçamento. "Eu gostei daquele restaurante", continuou Júlia, sentando-se para o café da manhã improvisado. "A comida era a mais gostosa que já comi. E aquele homem que me ajudou com matemática foi legal. Ele é seu amigo?" Mariana sentiu o rosto esquentar inexplicavelmente. "Não, Júlia. Ele é apenas um cliente do restaurante." Ele tinha olhos tristes, observou a menina com aquela percepção aguçada que às vezes assustava Mariana. "Como os seus quando acha que não estou olhando." Mariana engoliu em seco, incapaz de responder. Em vez disso, mudou de assunto. Terminou aquela equação depois que ele explicou. O rosto de Júlia iluminou-se. "Sim, foi tão fácil quando entendi a fórmula. Vou mostrar para a professora hoje. Ela sempre diz que eu devia estar em uma escola particular, daquelas para crianças superdotadas." Outra facada de culpa. Mariana sabia que Júlia merecia mais oportunidades, mais recursos, uma educação que pudesse alimentar aquela mente extraordinária. Mas escolas particulares, especialmente as especializadas, estavam tão fora de seu alcance quanto uma mansão nos jardins. "Um dia, quem sabe", disse, tentando manter a voz firme. "Agora vamos nos apressar ou vamos nos atrasar." O restante da manhã seguiu a rotina habitual. O banho rápido para economizar água, a verificação meticulosa do uniforme de Júlia, a caminhada até o ponto de ônibus. A viagem de 40 minutos até a escola municipal no centro era preenchida com livros. Mariana sempre fazia questão que Júlia lesse durante o trajeto. Hoje, era um livro sobre astronomia que haviam pegado emprestado da biblioteca pública. "Sabia que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra?" perguntou Júlia, os olhos brilhando de fascínio. "Não sabia", respondeu Mariana, sinceramente impressionada. "Isso é incrível. Queria poder ver todas elas", suspirou a menina. "Mas aqui em São Paulo, o céu é sempre laranja à noite." Outra nota mental. Um dia levar Júlia para um lugar onde pudesse ver as estrelas de verdade. Mais um item na lista interminável de coisas que gostaria de proporcionar à filha. Quando deixou Júlia na escola, Mariana consultou o relógio. Tinha exatamente 1h40 antes de precisar estar no restaurante. O suficiente para pegar mais 2 ônibus até o Morumbi, onde fazia faxina em um apartamento todas as terças e quintas de manhã. Enquanto o ônibus sacudia pelos buracos da avenida, permitiu-se um raro momento de autocompaixão. Aos 30 anos, sentia-se como se tivesse vivido 3 vidas, uma como filha única de pais operários que morreram cedo demais,
outra como estudante promissora que abandonou a faculdade de enfermagem no 2º ano quando descobriu a gravidez. E agora esta como mãe solo, lutando para manter as contas em dia. O que teria acontecido se tivesse feito escolhas diferentes? Se não tivesse confiado em Rafael, que jurara amor eterno em um relacionamento de apenas 4 meses? Se tivesse insistido no uso de proteção naquela noite? Mas então, não teria Júlia. E Júlia era a única coisa verdadeiramente boa em sua vida. O turno no Fasano começou como qualquer outro. Mariana trocou o uniforme no pequeno vestiário dos funcionários, prendeu os cabelos no coque impecável exigido pelo restaurante, aplicou um toque leve de maquiagem para esconder as olheiras. Chegou cedo hoje, observou Cláudio, o maitre, quando ela saiu do vestiário. O trânsito estava melhor, respondeu automaticamente. Ele a observou com uma expressão estranha, como se quisesse dizer algo, mas estivesse hesitando. Finalmente comentou: aquele cliente de ontem, o Fernando Mendes. Você sabe quem ele é, não é? Mariana sentiu um frio no estômago. Um dos donos daquela construtora, não é? Por quê? Houve alguma reclamação? Cláudio sacudiu a cabeça rapidamente. Pelo contrário, ele ligou esta manhã, pessoalmente. Pediu para reservar a mesma mesa para o almoço e hesitou brevemente. Perguntou especificamente se você estaria trabalhando hoje. O coração de Mariana deu um salto inexplicável. Eu? Por quê? Disse que apreciou muito o atendimento, respondeu Cláudio, ainda com aquela expressão estranha. Mariana, isso não é comum. Fernando Mendes não é apenas rico, ele é reservado. Nunca o vi interessado em funcionários antes. Não é nada disso, protestou ela, sentindo o rosto queimar. Ele só conversou um pouco com Júlia ontem, sobre matemática. Cláudio ergueu as sobrancelhas, mas não insistiu no assunto. Bem, seja como for, quero que você o atenda novamente. Ele estará aqui ao meio-dia. Enquanto organizava os talheres e guardanapos para o serviço do almoço, Mariana tentou ignorar o nervosismo que crescia em seu peito. Por que aquele homem voltaria? E por que teria perguntado especificamente por ela? A memória de seus olhos castanho escuros, intensos e ao mesmo tempo gentis, voltou com força inesperada. Besteira, murmurou para si mesma. Provavelmente só quer discutir mais matemática com Júlia. O restaurante foi abrindo gradualmente, com os primeiros clientes chegando por volta das 11h30. Mariana caiu na rotina familiar de anotar pedidos, servir pratos, verificar se as taças estavam sempre cheias. Seu profissionalismo era sua armadura. Mesmo nos dias em que se sentia desmoronando por dentro, ninguém jamais veria nada além da garçonete eficiente e educada. Às exatas 12h05, Fernando Mendes entrou no restaurante. Diferente do dia anterior, estava sozinho, sem sócios, sem investidores. Vestia um terno azul marinho impecavelmente cortado que realçava sua figura atlética. Os cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas estavam meticulosamente penteados, e uma discreta gravata cinza completava o visual de executivo bem-sucedido. Cláudio o recebeu pessoalmente, conduzindo-o à mesma mesa do dia anterior, estrategicamente posicionada com vista para o jardim interno, mas também com visibilidade para o canto onde os funcionários ocasionalmente faziam suas refeições. Mariana respirou fundo, tentando acalmar o inexplicável tremor em suas mãos. É apenas mais um cliente, disse a si mesma enquanto se aproximava da mesa. Bom dia, Sr. Mendes, cumprimentou, orgulhosa de como sua voz soou profissional e controlada, sem revelar o turbilhão de emoções que a presença dele estranhamente provocava. Bem-vindo novamente ao Fasano. Quando ele ergueu os olhos do cardápio e a encarou, Mariana sentiu algo mudar no ar entre eles. Uma tensão sutil, não desagradável, mas desconcertante em sua intensidade. Bom dia, Mariana, respondeu ele, e havia algo na maneira como pronunciou seu nome que fez seu coração acelerar. Obrigado por me atender novamente.
O senhor prefere começar com alguma entrada? Perguntou Mariana, tentando manter-se na segurança do protocolo profissional. Fernando fechou o cardápio. Na verdade, confio na sua recomendação. O que você sugere? Algo no modo como ele a olhava, direto, sem a condescendência habitual dos clientes ricos, a desconcertava, como se ela fosse alguém cujas opiniões realmente importassem. O risoto de abóbora com trufas está excepcional hoje, respondeu, recorrendo ao prato que o chefe estava promovendo. E talvez um carpaccio como entrada. Perfeito, concordou ele. Então, após uma breve hesitação, sua filha não está hoje? A pergunta, embora feita casualmente, continha uma nota de genuíno interesse que surpreendeu Mariana. Júlia está na escola, explicou. Ontem foi uma exceção por causa da reunião de professores. Fernando assentiu, parecendo quase decepcionado. Ela é realmente impressionante. Não é comum encontrar crianças com tanta aptidão para matemática. Ela sempre foi assim, respondeu Mariana, permitindo-se um breve desvio do profissionalismo. Desde pequena, ficava fascinada com padrões e números. Às vezes, acho que nasceu entendendo coisas que eu jamais compreenderei. Compartilhar aquele pequeno vislumbre de sua vida pessoal pareceu natural de uma forma que normalmente não seria com um cliente. Vocês têm algum plano para desenvolver esse talento dela? A pergunta, embora inocente, atingiu um ponto sensível. Mariana sentiu o familiar aperto de insuficiência, de não poder dar a Júlia tudo o que ela merecia. Fazemos o que podemos, respondeu diplomaticamente. Ela frequenta a biblioteca regularmente e participa de um projeto de matemática avançada na escola pública. Fernando pareceu captar a complexidade por trás de sua resposta simples. Entendo. Vou experimentar esse risoto então. Agradecida pela mudança de assunto, Mariana anotou o pedido e afastou-se em direção à cozinha. Enquanto entregava a comanda ao chefe, não pôde deixar de refletir sobre quão surreal era essa situação. Um dos homens mais ricos do país, aparentemente interessado em sua filha, em sua vida. O almoço transcorreu com Fernando isolado em sua mesa, ocasionalmente atendendo ligações breves em seu celular, mas sempre observando o ambiente com uma atenção que parecia incomum para alguém de sua posição. Mariana o servia com a eficiência de sempre, mas cada interação trazia aquela mesma tensão inexplicável, como se houvesse uma conversa acontecendo além das palavras trocadas. Como está o risoto? Perguntou ao se aproximar para verificar. Extraordinário, respondeu ele com um sorriso discreto. Sua recomendação foi perfeita. Havia algo na maneira como ele sorria, contido, quase tímido, que contrastava com a imagem pública do implacável empresário. Era como se, por breves momentos, uma pessoa diferente emergisse por trás da fachada. Quando Fernando terminou a refeição e ela trouxe a conta, ele a surpreendeu novamente. Mariana, sei que isso pode parecer inadequado, mas... Ele fez uma pausa, como se medisse cuidadosamente as próximas palavras. Gostaria de conversar com você em um contexto menos formal, sobre Júlia. O coração de Mariana acelerou, uma mistura de alarme e curiosidade tomando conta dela. Sobre Júlia? Sim, confirmou ele, mantendo a voz baixa para que ninguém mais ouvisse. Acredito que poderia ajudá-la a desenvolver seu talento para a matemática. Conheço pessoas, instituições. Mariana sentiu uma onda de emoções contraditórias. Por um lado, qualquer oportunidade para Júlia era preciosa. Por outro, anos trabalhando em restaurantes de luxo a haviam ensinado a desconfiar das ofertas de ajuda de homens poderosos. É muito gentil da sua parte, respondeu cautelosamente, mas não acho apropriado. Entendo sua hesitação, interrompeu Fernando, e havia uma sinceridade em seus olhos que a fez parar. Realmente entendo. Talvez pudéssemos conversar em algum lugar público. O café da Livraria Cultura no Conjunto Nacional, talvez, é movimentado, seguro.
Algo na maneira como ele estruturou a sugestão, escolhendo deliberadamente um local público, deixando claro que respeitava seus limites, a fez reconsiderar sua rejeição automática. "Por que está fazendo isso?" perguntou diretamente, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Fernando olhou pela janela por um momento, como se procurasse a resposta correta no jardim do restaurante. Quando voltou a encará-la, havia algo vulnerável em seu olhar. "Porque vi algo de mim mesmo em sua filha", respondeu com uma honestidade que a desarmou. "E porque alguém fez isso por mim uma vez, quando eu era apenas um menino com talento para números e nenhuma oportunidade à vista." O silêncio entre eles parecia carregado de possibilidades não ditas. Mariana percebeu que estavam tendo uma conversa muito mais profunda do que as palavras trocadas sugeriam. "Sábado às 4, disse finalmente. "Júlia estará comigo." Uma expressão que parecia alívio e satisfação passou pelo rosto de Fernando. "Estarei lá." Ele deixou uma gorjeta generosa, mas não ostensiva, como se entendesse que excessos poderiam ofendê-la, e partiu com um aceno discreto. Mariana permaneceu parada por um momento, tentando processar o que acabara de acontecer. "O que foi aquilo?" perguntou Cláudio, aproximando-se assim que Fernando saiu. "Nada", respondeu automaticamente. "Apenas um cliente satisfeito." Cláudio a estudou com ceticismo, mas não insistiu. O restante do turno passou num borrão de atividades mecânicas, seu corpo executando as tarefas enquanto sua mente revivia cada detalhe da conversa com Fernando. Quando seu turno terminou, às 7 da noite, Mariana sentia-se mentalmente exausta. Pegou 2 ônibus até a casa de Dona Célia, no mesmo conjunto habitacional onde morava. "Como ela se comportou?" perguntou ao entrar no pequeno apartamento que cheirava a canela e erva doce. "Um anjo, como sempre", respondeu a senhora, ajeitando os óculos de armação antiga. "Terminou a lição em minutos e depois me ajudou a fazer biscoitos. Toma, leva alguns para casa." Mariana aceitou o pacote de biscoitos caseiros, sentindo uma onda de gratidão pela gentileza da vizinha. Dona Célia era uma das poucas bênçãos em sua vida. Uma senhora viúva que tratava Júlia como a neta que nunca teve. "Mãe", Júlia apareceu na porta da pequena sala, o rosto iluminado. "Fiz uma descoberta hoje. Sabia que existe um número chamado Pi, que nunca termina? É tipo 314, e depois continua para sempre." Mariana sorriu, a exaustão momentaneamente esquecida diante do entusiasmo da filha. "É mesmo? Que incrível!" Enquanto caminhavam de mãos dadas pelo corredor mal iluminado do conjunto habitacional, Mariana tomou uma decisão. "Júlia", começou hesitante, "lembra daquele homem do restaurante? O que te ajudou com a equação?" "Claro, o dos olhos tristes." Mariana sorriu involuntariamente com a descrição. Ele nos convidou para um encontro no sábado, na Livraria Cultura, aquela grande que você adora. Ele disse que quer conversar sobre matemática com você." Os olhos de Júlia se arregalaram de excitação. "Sério? Ele deve ser muito inteligente. Podemos ir, por favor, mãe?" "Sim, vamos", confirmou Mariana, surpresa com a própria decisão. "Mas você precisa entender que é apenas uma conversa, está bem? Não crie expectativas." Júlia assentiu solenemente, mas o brilho em seus olhos dizia outra coisa. Quando chegaram ao pequeno apartamento, Mariana preparou um jantar simples com os ingredientes disponíveis. Macarrão com molho de tomate e o pedaço de queijo cuidadosamente livre de mofo. Comeram na mesa da cozinha, Júlia falando ininterruptamente sobre pi, círculos e a matemática do universo. Mais tarde, depois de colocar Júlia para dormir, Mariana permitiu-se um momento raro de indulgência, um banho quente mais longo que o habitual. Enquanto a água escorria por seu corpo, tentou analisar racionalmente os eventos do dia. Por que um homem como Fernando Mendes estaria interessado em ajudar sua filha? Poderia realmente ser apenas um gesto de bondade, inspirado por memórias de sua própria infância? Ou havia algo mais, algo que ela não conseguia, ou talvez não quisesse,
identificar. Enxugou-se e vestiu sua única camisola decente, um presente que havia comprado para si mesma no Natal passado. No pequeno espelho do banheiro, estudou seu reflexo com olhos críticos, os cabelos castanhos que começavam a mostrar alguns fios grisalhos, as linhas de expressão ao redor dos olhos, a marca de nascença discreta na base do pescoço. Não era feia, sabia disso. Homens já haviam demonstrado interesse antes, mas após Rafael, havia construído muros tão altos ao redor de seu coração que nem mesmo se permitia considerar a possibilidade de romance. E, no entanto, aqui estava ela, concordando em encontrar um homem fora do contexto profissional, permitindo que ele entrasse, ainda que ligeiramente, em sua vida pessoal. É pela Júlia, murmurou para seu reflexo, como se precisasse justificar a decisão. Apenas pela Júlia. Deitou-se ao lado da filha na cama de casal que dividiam, ouvindo a respiração suave e rítmica da menina. No teto, as estrelas fluorescentes que haviam colado formavam uma constelação improvisada. Um pequeno universo particular que Júlia havia insistido em criar para ver as estrelas mesmo em São Paulo. Naquela noite, Mariana sonhou com números que dançavam e se transformavam em edifícios que tocavam o céu, e com olhos castanho escuros que pareciam enxergar através de todas as barreiras que havia construído ao longo dos anos. Enquanto isso, a vários quilômetros de distância, em uma cobertura no Itaim Bibi, Fernando Mendes estava diante de seu laptop, pesquisando programas de bolsas para jovens talentos em matemática, ignorando as dezenas de e-mails não lidos de executivos e investidores. Em uma janela separada do navegador, havia a página de uma escola internacional renomada por seu programa para crianças superdotadas. Ao lado do computador, um porta-retrato virado para baixo guardava a única foto que mantinha de sua infância. Um menino magro de 11 anos, segurando um troféu de Olimpíada Matemática, ao lado de uma mulher de mãos calejadas e sorriso cansado. O sábado amanheceu com um céu surpreendentemente azul em São Paulo, como se até mesmo o clima conspirasse para tornar aquele dia especial. Mariana acordou antes do sol nascer, um hábito impossível de quebrar mesmo nos dias de folga. Ao seu lado, Júlia dormia profundamente, os braços envolvendo um velho urso de pelúcia com um olho faltando. Desde quarta-feira, quando havia concordado com o encontro, Mariana alternava entre expectativa e arrependimento. Várias vezes esteve a ponto de ligar para o restaurante, pedir o contato de Fernando e cancelar tudo. Que loucura era essa, afinal? Pessoas como eles não se misturavam com pessoas como Fernando Mendes. E ainda assim, aqui estava ela, separando a melhor roupa de Júlia, um vestido azul marinho que havia comprado em uma liquidação e guardado para ocasiões especiais, e se perguntando o que ela mesma deveria vestir, como se fosse um encontro, o que definitivamente não era. É apenas uma conversa sobre oportunidades educacionais, repetiu para si mesma enquanto escovava os dentes. Nada mais que isso. Quando Júlia finalmente acordou, por volta das 8, já estava elétrica de excitação. Mãe, que horas vamos encontrar o senhor dos números? Perguntou pulando na cama. Mariana riu do apelido que a filha havia criado. Às 4 da tarde. Temos muito tempo ainda. Posso levar meu caderno de equações? E o livro de Fibonacci? E aquele problema que estou tentando resolver desde terça? Claro que pode, respondeu Mariana, secretamente grata pelo entusiasmo da filha. Pelo menos uma delas estava genuinamente focada na matemática. A manhã passou lentamente, preenchida com tarefas domésticas e uma visita rápida ao pequeno mercado do bairro para comprar o essencial para a semana. Júlia ajudava calculando mentalmente o valor da compra, enquanto colocavam itens no carrinho. Um exercício que haviam transformado em jogo para praticar matemática. R$ 73,45, anunciou ela quando chegaram ao caixa. A operadora passou os itens um a um, e quando o valor final apareceu, R$ 73,50, Mariana não pôde deixar de sorrir. Quase perfeito, elogiou, abraçando a filha.
Errei por 5 centavos, respondeu Júlia, fazendo uma careta. Preciso praticar mais. De volta ao apartamento, enquanto preparavam um almoço simples, Mariana observava Júlia separando cuidadosamente os cadernos e livros que queria mostrar para Fernando. A dedicação da menina a comovia e assustava ao mesmo tempo. Júlia merecia um futuro brilhante, oportunidades, um caminho diferente do seu, mas confiar em um estranho, por mais bem-intencionado que parecesse. Júlia, chamou, escolhendo as palavras com cuidado. Sobre hoje, é importante entendermos que o Sr. Mendes está sendo gentil ao conversar com você sobre matemática, mas não devemos esperar muito além disso. Está bem? A menina assentiu, mas havia uma luz em seus olhos que dizia que já estava sonhando com possibilidades. Ele disse que conhece instituições, mãe. Talvez alguma que tenha bolsas de estudo. Mariana sorriu tensamente. Esse era exatamente o tipo de expectativa que temia. Talvez, mas vamos apenas ouvir o que ele tem a dizer, sem criar muitas esperanças. Às 14h começaram a se preparar. Mariana lavou os cabelos de Júlia e os secou cuidadosamente, prendendo-os parcialmente com uma presilha azul que combinava com o vestido. Para si mesma, escolheu calça jeans escura e uma blusa branca simples, mas elegante, comprada em uma loja de departamentos durante uma promoção rara. Nada extravagante, nada que sugerisse que estava se esforçando demais. Olhou-se no espelho e permitiu-se um momento de vaidade. Aplicou um batom suave e uma camada de rímel. É apenas para parecer apresentável, justificou para si mesma. Profissional. O trajeto de ônibus até a Avenida Paulista demorou quase 1 hora. Júlia passou o tempo todo conversando animadamente sobre matemática, sobre as perguntas que faria a Fernando, sobre o livro de cálculo avançado que havia encontrado na biblioteca, mas que ainda não conseguia entender completamente. A Livraria Cultura no Conjunto Nacional era um dos lugares favoritos de Júlia em São Paulo. O espaço amplo com estantes que pareciam se estender infinitamente, o cheiro de livros novos, a seção infantil colorida com almofadas espalhadas pelo chão, era um paraíso acessível, mesmo com seus recursos limitados. Frequentemente passavam tardes de domingo ali, Júlia devorando livros enquanto Mariana descansava do cansaço acumulado da semana. Chegaram 20 minutos antes do horário marcado. Mariana sugeriu que dessem uma volta pela livraria para passar o tempo. Vamos ver se tem algum livro novo de matemática, propôs, sabendo que isso manteria Júlia distraída. Na seção de ciências, a menina logo se perdeu entre títulos sobre astronomia, física quântica e, claro, matemática avançada. Mariana a observava com um misto de orgulho e apreensão. Como uma criança nascida em circunstâncias tão limitadas podia ter uma mente tão extraordinária? E como ela, com seus recursos escassos, poderia nutrir adequadamente esse talento? Às 4 em ponto, dirigiram-se ao café da livraria, localizado num mezanino com vista para o salão principal. Mariana sentiu o coração acelerar ao escanear o ambiente, procurando por Fernando. Parte dela ainda esperava que ele não aparecesse, que tivesse sido apenas um impulso momentâneo que já havia passado. Mas lá estava ele, sentado a uma mesa próxima à janela. Diferente dos encontros anteriores, não usava terno. Vestia calça de sarja escura e camisa azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e um relógio discreto, porém visivelmente caro. Parecia mais jovem, menos formal, quase acessível. Quando as avistou, levantou-se imediatamente. Havia algo em sua postura, uma mistura de confiança e hesitação, que Mariana achou estranhamente tocante. "Vocês vieram?", disse ele, e havia genuína satisfação em sua voz. "Prometemos que viríamos", respondeu Mariana, tentando manter o tom casual. Júlia, normalmente tímida com estranhos, deu um passo à frente. "Trouxe meu caderno de equações para te mostrar", anunciou, erguendo a pequena mochila que carregava. O sorriso de Fernando se alargou.
Mal posso esperar para ver. Mas primeiro, que tal pedirmos algo para beber? Chocolate quente, talvez? Os olhos de Júlia brilharam. Chocolate quente era um luxo raro. Mas ela olhou para Mariana, buscando aprovação. Um chocolate quente seria ótimo, concordou Mariana, sentando-se na cadeira que Fernando puxou para ela. Depois de fazerem os pedidos, chocolate quente para Júlia, café para os adultos, um momento de silêncio desconfortável pairou sobre eles. Mariana percebeu que, fora do contexto do restaurante, não sabia exatamente como interagir com Fernando. Então, começou ela, você mencionou algo sobre ajudar Júlia com matemática? Fernando assentiu, parecendo quase grato pela introdução direta ao assunto. Sim, depois de nossa conversa no restaurante, fiz algumas pesquisas. Existem programas específicos para crianças com talentos excepcionais em matemática. Tirou do bolso um envelope e o colocou sobre a mesa. Imprimi algumas informações sobre eles. O mais interessante é este. Apontou para um folheto colorido no topo da pilha. É uma academia especial que funciona aos sábados na USP. Professores universitários trabalham com crianças dotadas, desenvolvendo seus talentos. E o melhor, é gratuito. O alívio e a surpresa de Mariana devem ter sido evidentes, pois Fernando acrescentou rapidamente. Não estou sugerindo nada que exija investimento financeiro. Sei que isso poderia ser complicado. Havia uma delicadeza em como ele abordou a questão financeira, sem condescendência, sem pena, que Mariana apreciou profundamente. Isso parece maravilhoso, comentou, folheando o material enquanto os pedidos chegavam à mesa. Júlia, que estivera observando a conversa com atenção intensa, finalmente abriu sua mochila e tirou um caderno surrado. Posso te mostrar o que estou estudando agora? Claro, respondeu Fernando, virando-se completamente para ela. O que se seguiu foi uma conversa sobre matemática que Mariana mal conseguiu acompanhar. Júlia explicava conceitos que havia descoberto sozinha, fazendo perguntas que pareciam complexas demais para uma criança de sua idade. Fernando respondia com paciência e entusiasmo genuínos, ocasionalmente pegando um guardanapo para desenhar gráficos ou escrever fórmulas. Mariana os observava, fascinada. Era como se falassem uma língua particular que apenas os dois compreendiam. E havia algo profundamente comovente na maneira como Fernando tratava Júlia, com respeito intelectual, sem jamais simplificar demais ou falar como se ela fosse apenas uma criança. Você realmente entende dela, comentou Mariana quando Júlia foi ao banheiro, acompanhada por uma funcionária da livraria. Fernando a olhou com uma expressão complexa. Entendo porque já fui como ela. Como assim? Ele hesitou, como se decidisse quanto de si mesmo revelar. Cresci em condições desafiadoras. Em Juiz de Fora, Minas Gerais. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica. Meu pai nunca esteve presente, mas tinha facilidade com números, assim como Júlia. A confissão pegou Mariana de surpresa. O homem sentado à sua frente, com seu relógio caro e empresas bilionárias, parecia tão distante da realidade que descrevia. O que aconteceu? Perguntou genuinamente interessada. Um professor percebeu. Me inscreveu em uma Olimpíada de Matemática, depois me conseguiu uma bolsa em uma escola particular. Foi o início de tudo. Seus olhos adquiriram um brilho distante, como se enxergasse além do café da livraria, além do presente. Ele mudou minha vida com aquele gesto. Sem ele, Você não seria quem é hoje, completou Mariana suavemente. Fernando a encarou, e havia uma vulnerabilidade em seu olhar que a tocou profundamente. Exatamente. E por isso quero fazer o mesmo por Júlia. Não é caridade, não é pena. É retribuição. A confissão de Fernando pairava no ar entre eles quando Júlia retornou do banheiro, seus olhos brilhando com ideias matemáticas não expressadas. Havia uma nova intimidade silenciosa entre os adultos, o reconhecimento mútuo de feridas semelhantes, de lutas compartilhadas, apesar das circunstâncias tão diferentes do presente. Tive uma ideia sobre aquele problema enquanto lavava as mãos.
anunciou Júlia, pegando o lápis e rabiscando freneticamente no caderno. Fernando inclinou-se para observar, seu rosto suavizando-se em um sorriso genuíno. Mariana os observava, sentindo algo dentro dela se transformar lentamente. Havia uma conexão genuína ali, não apenas o interesse passageiro de um homem rico tentando fazer uma boa ação, mas algo mais profundo, mais autêntico. "Isso é brilhante, Júlia", comentou Fernando, apontando para a solução que ela desenvolvia. "Você acaba de resolver usando uma abordagem que normalmente só se aprende na faculdade." "Sério?" A menina praticamente irradiava felicidade com o elogio. Mariana sentiu os olhos umedecerem. Quantas vezes Júlia havia tentado compartilhar suas descobertas matemáticas apenas para encontrar pessoas que não compreendiam o que ela fazia? Quantas vezes ela própria havia tentado parecer interessada, mesmo quando os conceitos estavam muito além de sua compreensão? "Sobre o programa aos sábados", disse Fernando, voltando-se para Mariana. "As inscrições para o próximo ciclo começam na semana que vem. Com sua permissão, eu gostaria de recomendar Júlia pessoalmente. Conheço o coordenador." "Isso seria..." Mariana hesitou, tentando não demonstrar o quão profundamente aquela oportunidade a tocava. "Seria maravilhoso. Não é apenas esse programa", continuou ele, hesitante. "Existe também uma escola particular com um programa específico para crianças como Júlia. Eles oferecem bolsas integrais para talentos excepcionais." O coração de Mariana acelerou. Uma escola particular, o sonho que jamais se permitira ter para a filha. "Bolsas integrais?" "Sim", confirmou Fernando. "Incluindo material, uniforme, alimentação e transporte. Nenhum custo para a família." "Eu poderia ir para uma escola assim?" perguntou Júlia, que havia parado de escrever e agora escutava atentamente. "Precisaríamos fazer alguns testes para comprovar seu nível", explicou Fernando. "Mas baseado no que vi até agora, não tenho dúvidas de que você se qualificaria." Mariana sentiu uma mistura de esperança e desconfiança. Tudo parecia bom demais para ser verdade. O tipo de coisa que sempre acontecia com os outros, nunca com pessoas como ela. "Por que está fazendo isso?" perguntou, repetindo a mesma questão do restaurante, mas agora com mais intensidade. "Entendo a parte sobre retribuir, mas há tantas crianças talentosas por aí. Por que nós?" Fernando olhou pela janela por um momento, como se buscasse as palavras certas. Quando se voltou, havia uma vulnerabilidade em seus olhos que nenhum terno caro ou título executivo poderia mascarar. "Quando vi vocês naquele restaurante, Júlia com a lancheira vazia, você tentando manter a dignidade apesar de tudo, algo em mim se reconheceu, como se eu estivesse olhando para um espelho do meu passado." Fez uma pausa, respirando fundo. "Passei anos construindo um império, acumulando mais dinheiro do que jamais poderei gastar, achando que isso preencheria o vazio que carrego desde a infância. Não preencheu." Suas palavras, desprovidas de autopiedade, carregavam uma honestidade crua que atingiu Mariana profundamente. "No momento em que vi vocês duas, percebi o que estava faltando. Propósito, conexão humana real, não a superficialidade das relações nos círculos em que me movimento." Ele olhou diretamente para Mariana. "Vocês me lembraram quem eu era, quem eu ainda sou, sob todas as camadas." Júlia, percebendo a intensidade do momento entre os adultos, fingiu concentrar-se em seu caderno, mas Mariana podia sentir a atenção da filha dividida entre os cálculos e a conversa. "Entendo", respondeu suavemente, e realmente entendia. Não era pena o que movia Fernando, era uma forma de cura pessoal, de redenção. Ajudar Júlia era, de certa forma, ajudar o menino que ele havia sido. "Gostaria de oferecer minha ajuda sem nenhuma expectativa em retorno", continuou ele. "Apenas a chance de fazer a diferença, de ver Júlia alcançar seu potencial pleno." Mariana sentiu o peso das palavras dele. Havia uma decisão a ser tomada. Aceitar a ajuda significava abrir uma porta que alteraria o curso da vida delas para sempre. E se... Hesitou,
reunindo coragem para expor seu maior medo. E se um dia você perder o interesse? Se outras prioridades surgirem? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de todas as vezes em que Mariana havia sido abandonada, de todas as promessas não cumpridas que marcaram sua vida. Fernando não respondeu imediatamente. Em vez disso, tirou algo do bolso, um pequeno objeto metálico que colocou na mesa. Isso é uma medalha de uma Olimpíada de Matemática Juvenil, explicou. Ganhei quando tinha 12 anos. É a única coisa que guardei daquela época. A lembrança de quando alguém acreditou em mim quando eu não tinha nada. Mariana olhou para a medalha desgastada. Um símbolo tangível do menino que Fernando havia sido, do caminho que havia percorrido. Quero que Júlia a tenha, continuou, como uma promessa, de que estarei presente pelo tempo que for necessário, pelo tempo que vocês permitirem. Os olhos de Júlia se arregalaram. Para mim? Mas é sua memória especial. E agora é uma promessa, respondeu Fernando, empurrando gentilmente a medalha na direção dela. De que farei tudo o que estiver ao meu alcance para que você tenha todas as oportunidades que merece. Júlia pegou a medalha com reverência, virando-a entre os dedos. Havia lágrimas não derramadas em seus olhos. Obrigada, murmurou ela. Então, em um movimento que surpreendeu a todos, levantou-se e abraçou Fernando. Por um momento, ele pareceu congelado, como se o gesto simples e infantil o tivesse desarmado completamente. Então, hesitantemente, retribuiu o abraço. Mariana observou a cena, sentindo algo dentro dela se dissolver. Camadas de desconfiança construídas ao longo de anos de decepções. Havia uma verdade inegável no momento que testemunhava, uma conexão que transcendia diferenças sociais e econômicas. Tudo bem, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Vamos aceitar sua ajuda. O café da livraria continuava movimentado ao redor deles, com pessoas entrando e saindo, conversas fluindo, livros sendo folheados. Mas naquela pequena mesa junto à janela, um mundo particular havia se formado. Um espaço onde 3 almas solitárias encontravam, inesperadamente, uns aos outros. Conversaram por mais 1 hora, planejando os próximos passos. Fernando explicou detalhes sobre o processo de inscrição para o programa da USP e como funcionariam os testes para a escola particular. Mariana, gradualmente relaxando, compartilhou mais sobre as dificuldades e triunfos de criar Júlia sozinha. Quando finalmente decidiram encerrar o encontro, o céu de São Paulo já escurecia, prenunciando a noite. Posso acompanhá-las até em casa? Ofereceu Fernando quando saíram da livraria. O instinto inicial de Mariana foi recusar, manter ao menos essa barreira, proteger o pequeno santuário precário que havia construído para si e para a filha. Mas Júlia respondeu primeiro. Podemos mostrar nossas estrelas no teto para ele, mãe? O pedido inocente derrubou suas últimas defesas. Claro, respondeu, surpreendendo a si mesma. Se ele quiser conhecer nosso pequeno universo. Fernando pareceu genuinamente tocado pelo convite. Seria uma honra. Insistiu em chamar um carro de aplicativo em vez do ônibus e Mariana não protestou. No trajeto até o Jabaquara, Júlia falou ininterruptamente sobre as constelações que havia criado no teto do quarto, enquanto os adultos trocavam olhares ocasionais carregados de algo novo e ainda não nomeado. Quando chegaram ao conjunto habitacional, Mariana sentiu uma pontada de vergonha. O contraste entre o mundo de Fernando e o dela nunca havia sido tão evidente quanto naquele momento. O corredor mal iluminado, as paredes descascando, o elevador perpetuamente quebrado. Mas Fernando não demonstrou desconforto ou julgamento. Seguiu as escadas acima com a mesma atitude respeitosa que havia demonstrado na livraria. Quando entraram no pequeno apartamento, sua postura continuou a mesma. Nem pena, nem condescendência, apenas aceitação. Aqui, chamou Júlia, puxando-o pela mão até o quarto. Deite-se e olhe para cima. Fernando obedeceu com seriedade, deitando-se na cama simples ao lado de Júlia. Mariana ficou na porta.
observando enquanto a filha apontava para as estrelas fluorescentes, explicando cada constelação inventada. Esta é a constelação da esperança, dizia Júlia, indicando um conjunto particular de estrelas. E aquela é o teorema de Pitágoras. Veja, forma um triângulo retângulo perfeito. O rosto de Fernando, iluminado pelo suave brilho esverdeado das estrelas, exibia uma expressão de genuíno encantamento. Não era o olhar de um bilionário entediado fazendo caridade. Era o olhar de alguém que havia encontrado algo precioso que nem sabia que procurava. Quando seus olhos encontraram os de Mariana na penumbra do quarto, algo silencioso foi comunicado entre eles. Uma promessa não verbalizada, um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar. Sabe, disse Fernando, olhando novamente para o céu artificial, algumas constelações só fazem sentido quando vistas da perspectiva certa. Como assim? Perguntou Júlia, curiosa como sempre. As mesmas estrelas podem parecer aleatórias de um ângulo, mas formar um padrão perfeito de outro, explicou ele. Às vezes, precisamos mudar nossa perspectiva para ver a beleza que sempre esteve lá. Mariana entendeu o que ele realmente dizia, sobre encontros inesperados, sobre lancheiras vazias que revelam corações cheios, sobre como as pessoas mais improváveis podem completar constelações nas vidas umas das outras. "Ficaria para jantar?" perguntou ela, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. "Não é nada sofisticado, apenas... adoraria", respondeu Fernando, sentando-se na cama. A simplicidade de sua resposta, a ausência completa de hesitação, fez algo florescer no peito de Mariana. Algo que havia mantido adormecido por anos, protegendo-se da dor. Enquanto preparavam juntos uma refeição simples, rindo das tentativas desajeitadas de Fernando de ajudar na cozinha, Mariana percebeu que havia encontrado algo que nunca esperou. Não apenas ajuda para Júlia, mas uma conexão que transcendia todas as barreiras que o mundo havia erguido entre pessoas como eles. Sob as estrelas coladas em um teto descascado, 3 corações solitários começavam a orbitar uns aos outros, formando sua própria constelação, imperfeita, improvável, mas perfeitamente visível quando observada da perspectiva certa.